Diário de um Louco é considerado um dos melhores contos do dramaturgo e escritor russo Nikolai Gogol. A primeira publicação se deu na coletânea Arabesques, em 1835. A história dramatiza a vida do funcionário público Propinski. Gente, desculpa, mas é um nome russo meio difícil de pronunciar, então eu vou pronunciar do jeito que eu acho que pode ser a pronúncia. E a deteriorização gradual de sua sanidade, até ser internado em um hospício. A história se passa em São Petersburgo, que fica na Rússia, onde um funcionário público com uma vida pobre e solitária se refugia em seus delírios psicóticos. A trama leva o público a acompanhar o processo de comprometimento da sanidade do personagem de forma gradativa e imersiva. Para escapar da autoconclusão miserável que é a sua vida, inconscientemente, o personagem cria para si situações fantasiosas e adquire novas identidades que evoluem até ele se tornar um rei. Gente, é incrível, porque assim mostra o dia a dia de uma pessoa simples, né? Ele é funcionário público e ele trabalha pra caramba. A vida dele não tem nenhuma novidade, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí, para poder se distanciar um pouco desse tédio e dessa vida miserável que ele leva, ele começa a criar histórias, sabe? Eventos, coisas na cabeça dele. Ele começa a achar que é importante. Sai, Luísa. Ele começa a se comportar de forma estranha. No início, as pessoas não dão muita bola, não. Mas, conforme o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil. Porque, por exemplo, ele, na cabeça dele, ele cisma que ele é um grande pretendente, né, para poder se casar com a filha do chefe dele. Então, ele começa a perseguir a moça. Tem uma senhora também que passeia com uma cachorrinha. E sempre que passa lá no trabalho dele, a cachorrinha fica do lado de fora porque não pode entrar com animais. E aí ele cria histórias mirabolantes na cabeça dele, como se a cachorrinha fosse uma espécie de espiã. Ele acha que ela fala como humanos, mas assim, que ela só fala como humano só com ele, porque ele é uma pessoa que ela confia. E assim, ele vai criando várias teorias da conspiração muito, muito bizarras. Eu acho assim, os melhores diálogos pra mim são dele falando com a cachorrinha, entendeu? Porque ele fala e ele cria, né, o que ele acha que a cachorrinha responderia. E são falas, assim, muito engraçadas. Tem uma parte do livro que ela reclama, que as pessoas ficam tratando ela mal, que acham que ela pode comer qualquer coisa só pelo fato dela ser uma cachorra e tudo mais, que tipo, que amassam, que fazem porcaria, né, com a comida antes de dar pra ela, do tipo, amassam a bolinha do pão pra jogar pra ela como se ela fosse qualquer coisa. E assim, é bem engraçado mesmo. Bom, chega um ponto, assim, falando mais adiante do livro, chega um ponto que é impossível dele continuar no cargo, porque ele começa a não respeitar mais a hierarquia do trabalho dele, porque ele começa a se achar tão importante ou até mais importante que os superiores dele no trabalho. E aí, com essa loucura dele começar a achar até que é rei e que as pessoas deveriam, tipo, aplaudir tudo que ele faz, tudo que ele fala, que as pessoas têm que obedecer ele. Ele acha que ele pode, tipo, sentar na cadeira do chefe dele, umas coisas assim bem loucas. Chega um ponto, gente, que ele acaba sendo denunciado, né? E sendo preso. Depois ele vai parar no manicômio, assim, né? Que é um lugar onde vão pessoas, né, com problemas mentais bem graves.
E mesmo estando nessa situação, ele acha que, tipo, que ele é um rei, sabe? Ele acha que estão querendo dar um golpe. E aí ele acaba enfiando partes, né, de guerras e questões históricas, né? Falando da Europa, falando que não pode confiar nos ingleses, que isso aí, que o fato dele estar preso, né, que é culpa, né, dos ingleses e dos franceses. E assim, cara, ele vai criando cada vez mais, a história vai ficando cada vez mais mirabolante, sabe? E é muito louco, porque assim, você lê, tem a narrativa das cenas de fora, mas ao mesmo tempo você lê pela perspectiva dele. Então ele fala de uma forma e ele sente tanto as situações que se você não prestar muita atenção no livro, daqui a pouco você mesmo já tá ficando... Não é que você fique doido junto com ele, mas assim, você vai perdendo a noção um pouco do que é real e do que é invenção dele, sabe? Porque ele acredita tanto ao ponto de colocar sentimento nas coisas, que você começa a ficar até em dúvida, sabe? Mas ao mesmo tempo você sabe que ele é maluco e que ele tá pensando em coisas que não existem, sabe? E situações que não existem, porque ele distorce tudo. Eu achei muito curioso. Por sinal, gente, Diário de um Louco é um conto que ele já foi utilizado várias vezes, principalmente dentro do teatro. Assim, é um monólogo incrível. Eu, o tempo todo lendo, eu só ficava pensando em como eu mesma iria tentar reproduzir essas cenas, né? Se eu tivesse que fazer um improviso, algum trabalho assim usando esse texto. Eu lembrei bastante do meu professor de teatro, né, que eu tive na adolescência, que ele gostava bastante de literatura. Eu acho que todo mundo, né, do teatro assim tem essa coisa com a literatura, porque é bem rica, né? Tanto a nacional quanto a internacional tem bastante coisa interessante pra gente usar dentro do teatro. Então, assim, eu achei muito incrível. Foi uma leitura bem rápida, né? Como eu disse, são apenas 36 páginas. Vocês conseguem comprar, né? Pelo site da Amazon, tá bem baratinho. Não estou ganhando nada, gente, pra tá fazendo propaganda aqui. É só mesmo porque... para as pessoas que não tiverem, né, ele impresso, conseguirem, né, achar ele na internet. Eu vi que no YouTube também tem audiobook dele, né, audiolivro. Então, se você não tiver paciência para ler, você consegue achar também por áudio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque eu tô sempre postando resenha de tudo que eu leio. Beijos, né? E boa leitura. Até a próxima.